Zanfa, tá falando comigo? Oi? Só um minutinho, acho que eu não estou conseguindo ouvir vocês. Estranho. Só um minutinho. Ok, meu Chrome resolveu dar uma bugada aqui, só um minutinho. Você tinha falado comigo, Zanfa? Não, era só para ver se você colocar para gravar, mas eu já coloquei aqui. Ah, tá. Beleza, obrigada. Só um minutinho que o Chrome tá... Acontece, bem na hora, né, que a gente vai começar. E só se alguém puder falar alguma coisa, só para ver se ainda tá com áudio aqui. Oi. Não, beleza, tá. Ok, desculpa aí, pessoal. Ao vivo assim mesmo. Bom, pessoal, bem-vindos ao BICT, Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Alguns chamam de engenharia, alguns chamam de ciência e tecnologia. Cada um tem sua forma de apresentar. Meu nome é Zancan, sou o presidente do Centro Acadêmico do BICT, Senac Sintec, tá? A gente tem mais integrantes do Centro Acadêmico aqui também no live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quem somos nós, o que a gente faz aqui para vocês, quais são nossas responsabilidades, com o que vocês podem contar com a gente e coisas do tipo, e bater um papo também, no geral, tá? Não precisa ficar com vergonha, que só tem aluno hoje, para conferir, só tem aluno, então não precisem ficar com vergonha. Nessa página, nesse slide para vocês, tem o nosso site, o nosso blog, a gente posta algumas notícias por lá. Nosso e-mail de contato, se vocês precisarem, só tá mandando algum e-mail para a gente. Nosso WhatsApp, o Instagram, o Facebook, e no QR Code ali tem o Linktree do Instagram, que tem mais algumas redes sociais lá. Ok? Primeiro de tudo, o que faz um centro acadêmico? Bem resumidamente, para não ficar muito chato. Antes de tudo, a gente representa os discentes de um curso perante a universidade e a administração. Tá? O que vocês precisarem de ajuda ou de auxílio para algum processo, algum procedimento, alguma coisa nesse sentido, em relação à Unifal, vocês podem estar contando com a gente para poder dar uma mão nessa parte. A gente faz essa conexão dos discentes com o corpo docente, o corpo técnico, além de intermediar a comunicação entre os discentes e as coordenações, direções, instituto, e é uma via de dois sentidos. Tanto serve para vocês virem até a gente com alguma demanda e a gente passar essa demanda para cima, quanto a coordenação vir para a gente dar um aviso e a gente repassa esse aviso para vocês. Alguma notícia, algum procedimento novo, a gente serve como essa ponte entre vocês e eles, tá? Também é nossa responsabilidade acompanhar o andamento e o desenvolvimento tanto do curso quanto do corpo discente como um todo, tá? Corpo discente que a gente chama são vocês, no geral, tá? Não é uma turma específica, são todos os alunos do curso. A gente também deve propor e buscar melhorias para o curso, seja pedagógica, estrutural, acadêmica,
além de melhorias também em relação aos procedimentos administrativos, o campus, o convívio entre as pessoas e até mesmo a organização e a realização de eventos e cursos, por exemplo. Tá? Outra tarefa nossa é auxiliar vocês com dúvidas, situação burocrática, regimental, procedimento administrativo. Eu estou em dúvida aqui, como que eu solicito o aproveitamento de estudos? Apesar de que isso é uma informação relativa ao CRCA, vocês podem estar vindo conversar com a gente, que a gente pode guiar vocês sobre como fazer isso também, do ponto de vista de aluno, entendeu? Então, assim, a gente, como aluno, a gente está aqui para ajudar vocês com os problemas de alunos, certo? E a gente também procura orientar os discentes sobre onde conseguir informação desejada, como fazer ou solicitar algum procedimento administrativo, como dei o exemplo, onde buscar ajuda necessária. Tá conversando com a Carol que antes de vocês entrarem, parte de hora complementar, tá em dúvida sobre o que é, sobre como que registra isso, podem estar vindo falar com a gente dá um help nessa parte também, tá? Então, em resumo, a atividade mais importante que a gente tem como centro acadêmico é servir como uma ponte entre vocês e a gente, né, alunos, com o corpo técnico, que são os bibliotecários, técnicos de laboratório, os técnicos administrativos, terceirizados, e o corpo docente, ou seja, os professores, e a comunidade externa. Então, e sempre numa comunicação de duas vias. A gente pode juntar o pessoal e fazer uma rifa valendo um chopp do Gorilas. A gente faz uma interação com a comunidade externa. Então, também pode ser uma responsabilidade nossa. Tal professor, a gente tem uma sugestão para matéria, para um professor da tal aula. Podem estar vindo para a gente também, a gente junta todo mundo e vai atrás do professor. Então, toda essa ponte a gente pode fazer, tá? Então, ao contrário também acontece. Quando um professor quer falar com todos os discentes de uma vez, ou os discentes de uma turma que é um representante para conversar com o professor, uma coisa que acontece bastante às vezes acontece alguma coisa na aula que não é muito legal, às vezes o professor não está indo muito, digamos assim, 100% com a ementa, mas os alunos se sentem um pouco acuados em conversar diretamente com o professor. É a nossa função vocês virem até a gente, relatar o que aconteceu, e a gente pode estar conversando com esse professor representando vocês, no lugar de vocês, certo? Ou que um técnico também pode estar precisando do engajamento maior de vocês, eles vêm para a gente. A maioria de vocês acho que está no grupo lá da turma, vocês estão vendo que de vez em quando eu estou mandando a lista do pessoal que está sendo aprovado, aos poucos, as matrículas. Isso é porque o CRCA está em parceria com a gente, então a gente tem essa comunicação. Tá? Então, tanto eles quanto vocês podem estar procurando a gente para a gente fazer essa conexão. O que é, então, isso que eu falei para vocês é a tarefa de todo o centro acadêmico. Mas o do Senac Sintec, o que a gente faz e o que a gente já fez. Tá? Em abril de 2020, a gente criou um grupo no WhatsApp, no formato de mural de avisos. Tá? Eu acho que alguns de vocês já entraram lá, eu ainda não passei o link para vocês, vou passar aqui também daqui a pouquinho. Mas é um grupo que a gente criou com um grupo aberto, com todos da Unifal que quiserem participar, e nesse grupo a gente passa a mandar avisos, mandar notícia, lembrete, hoje é o último dia para rematrícula, hoje é o último dia para readequação, prova de monitoria vai abrir amanhã, então esse tipo de coisa a gente manda nesse grupo, tá? Hoje a gente está com 420 participantes, tanto aluno como docente, como técnico, está todo mundo nesses grupos, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, tá? Depois eu vou passar certinho o link para vocês aqui. Um dos princípios, eu vou falar por mim, como presidente, mas sempre quando eu vou falar em relação a mim, é eu e o pessoal que está junto comigo me apoiando nessa gestão aqui. Tá? A maioria deles estão aqui. A minha intenção na gestão foi criar um sistema de canal de comunicação para ficar muito próximo de vocês. Canais facilitados. No entanto que a gente tem e-mail, a gente tem o WhatsApp, a gente tem o Facebook, Messenger, né, também.
o Instagram, o YouTube, tem os grupos. Então, a minha ideia como presidente nessa gestão é ser totalmente aberto para comunicação com vocês. Tá? Um exemplo do que a gente já fez em termos administrativos, em julho de 2020, a gente protocolou um processo pedindo revisão dos limites das atividades complementares durante a pandemia. O que aconteceu? Lá no começo, em fevereiro de 2020, a gente ficou, logo que começou a pandemia, a gente ficou um período sem aula. Nesse período que a gente ficou sem aula, muita gente começou a fazer curso online mesmo, curso de aprimoramento, curso de Excel. Aí o pessoal começou a perceber, bom, acho que não sei se foi falado para vocês já o que é atividade complementar. Atividade complementar são atividades que você faz fora da Unifal, mas que tem relação com o seu currículo aqui dentro. Tá? Então, por exemplo, um curso de Excel, não tem um curso de Excel aqui na Unifal, mas se você fizer um curso lá fora, conta como uma atividade extracurricular e você lança como uma atividade extracurricular aqui. Tá? Antes, a gente tinha um limite, um exemplo, que você poderia lançar 30 horas de curso por semestre. Na pandemia, muita gente começou a fazer mais cursos, já que a gente não estava tendo aula, a gente começou a fazer alguns cursos a mais. Então, muita gente vinha reclamar para nós do centro acadêmico, olha, eu fiz um monte de curso aqui, eu aproveitei que a gente não estava sem aula, e só que vai ser desperdiçado porque eu só posso lançar 30 horas. Então, a gente levantou essa demanda do pessoal, protocolou um processo na administração da Unifal, solicitando a revisão desse limite. Então, um dos trunfos, né, que eu acho que eu considero como um sucesso que a gente teve aqui, foi que a gente conseguiu alterar, então, esse limite, e a partir de setembro de 2020, setembro de 2020 foi aprovado que qualquer atividade extracurricular que você fizer durante o período de pandemia, você tem o dobro do limite que você pode lançar. Tá? Talvez seja um pouco confuso para vocês agora, mas assim que a gente for entrar em assunto de atividade complementar, vocês vão entender por que isso é importante. Okay? Isso foi uma demanda que a gente recebeu dos alunos. A gente, de vez em quando, a gente solta alguns questionários para interagir com vocês mesmo, e a gente começou a perceber um padrão nessa parte. Não, Laura, até o final do curso você tem que lançar 150 horas, não importa quando que você vai fazer isso, tá? Então, assim, a gente percebeu essa demanda, veio para a gente e a gente conseguiu, com o apoio da Prograde, do pessoal, a gente conseguiu alterar esse regimento. Okay? Eu vi que alguém levantou a mão ali, não vi se... Acho que é Rafael? Isso, Rafael. Boa noite, José. Boa noite. A minha dúvida é a seguinte, eu estou terminando um curso técnico no Senai, e só que, assim, por conta da falta algumas aulas práticas. Certo. No caso, como as aulas da universidade vai voltar primeiro por ser online e tal, e por conta que o Senai não está liberando mesmo para poder ir lá, depois que liberar o Senai, eu posso lançar essas aulas como atividade complementar, mesmo sendo um curso técnico em outra instituição? Sim, porque você considera que é um curso, como que eu posso te explicar? É um curso além do currículo seu da Unifal, que justamente por ele ser além do currículo da Unifal, você pode lançar ele nessas 60 horas agora, né? Nessas 60 horas. Então, você tendo o certificado certinho, você consegue lançar sim. Mesmo que eu esteja fazendo química e o curso técnico seja de mecânica, eu posso lançar o curso técnico de mecânica? Sim, literalmente qualquer curso que você tiver. E não só curso, né, Zancan? Tem outras atividades que elas também podem ser consideradas. Então, por exemplo, atividade voluntária, às vezes você faz algum serviço de competência social que também podem ser associadas a essas horas. Então, assim, nós temos, se não me engano, 3 grupos, né, de horas que elas podem ser encaixadas ao decorrer desses 6 semestres, vamos dizer assim. Né? Então, de repente eu fiz um curso de inglês, vale.
Eu fiz estágio. Estágio não, por mais que não seja obrigatório, ele pode valer como horas. Eu presto serviço social para uma associação. Se emite um certo certificado, isso tem competência, isso tem validade social, ela pode ser adquirida, né, como horas para sua formação. Entendi, muito obrigado. Eu vou aproveitar esse gancho, então, já que a gente entrou na hora complementar, e como eu percebi que acho que até hoje ninguém explicou para vocês certinho o que é a hora complementar, eu vou dar só um desvio um pouquinho no nosso assunto e eu vou falar um pouquinho sobre isso aí para vocês. Giovana, geralmente você participa e você tem que assinar alguma lista de presença, alguma coisa desse tipo, tá? Para poder validar que você estava ali. Esses CIAPs que vocês estão fazendo vão gerar certificados que valem também nessas 60 horas, tá? Bruno, não. Só as atividades que você fizer a partir do momento que você entra na Unifal, tá? No BCT, no caso. Alguém levantou a mão? Apareceu, mas não apareceu quem aqui para mim. Ô, Zanca, eu tinha Pode levantado falar. a mão, Uhum. porque minha dúvida é justamente essa que você acabou de responder, porque eu comecei um curso em 2019, administrativo, e eu termino ele no final do mês que vem. Aí eu vou adicionar só as aulas a partir do dia 24, certo? Exato. A partir do momento... Você pode adicionar a partir do momento que você deu a matrícula aqui. E aí, dependente se foi convocação normal ou lista de espera, a partir do momento que você fez a matrícula aqui no BCT, foi aprovado, você já pode começar a contar a atividade. A partir dessa semana. Isso, mesmo que você tenha começado antes, se ela estiver ocorrendo nesse momento, você pode contar. Entendi. Obrigado. Zanca, vale lembrar também, assim, igual a Júlia falou, que tem as categorias lá, e, por exemplo, por mais que você tenha um curso de 60 horas, você não vai ter 60 horas certinho contabilizado lá. Você vai ter uma porcentagem daquelas horas que você... Não mais. Não é? Não, agora mudou, justamente mudou isso aí. Agora são as horas mesmo. Vou até mostrar para eles aqui. Lá no nosso blog, pessoal, lá embaixo, no rodapé, tem um link ali, ó, atividades complementares, tá? Esse aqui é o regulamento das atividades complementares do BCT. Tem todo o juridiquês aqui, tá? Explicando certinho. Eu quero mostrar para vocês essa tabelinha aqui. Cadê? Aqui, ó. Como a Júlia falou, a gente tem 3 grupos de atividades. Tá? Então, um exemplo no grupo 1, que são as atividades relacionadas à formação social, humana e cultural. Se você participa de alguma atividade esportiva, foi fazer um treino de futebol, participou num campeonato, em alguma coisa, você pode lançar 5 horas por semestre dessa atividade, tá? Eu tô somando todos os jogos que eu fui, deu 10 horas. Tudo bem, mas você só pode lançar 5 por semestre, tá? Eu faço um curso de inglês. 30 horas. Desculpa, esses limites aqui são os antigos, tá? Então são 10 horas, aqui são 60 horas. Lembra da parte de duplicar. Faço um curso de inglês aqui de 80 horas. Beleza, você pode lançar 60 por semestre, tá? Participação em atividade artística, música, teatro, coral, radioamadorismo. Vai organizar uma exposição, vai organizar uma peça de teatro, vai organizar um seminário, você pode lançar aqui, só sempre atentem a esses limites. 10 horas, né, do dobro, 10 horas por evento, no máximo 2 eventos por semestre, ok? E outra coisa, por mais que as atividades elas tenham, né, uma variedade muito, muito grande, né, por mais, basicamente qualquer curso extra, qualquer atividade extra, fora, né, da nossa matéria em si que vocês façam, a gente pode considerar isso como horas, não deixem isso para o final do curso, porque é realmente muito complicado você juntar muita coisa para poder fazer volume. Então, vá fazendo coisinhas picadas ao decorrer, né, desses 3 anos, né, ao menos, né, em 3 anos, que vocês verem que é muito tranquilo, né, de pouquinho em pouquinho, vai ver que chega a 150 horas, ou são 150. 150. Ainda pertenço ao antigo. Tem 2 pegadinhas que vocês têm que tomar cuidado nisso aqui. Primeiro, essa é uma que a Júlia comentou. Não deixem para tentar fazer as 150 horas no último semestre do curso, porque vocês não vão conseguir fazer.
Vocês vão conseguir meus parabéns, mas vocês não vão conseguir fazer. Vocês vão fazendo aos poucos. A segunda pegadinha é, nesse semestre eu fiz 80 horas de curso de inglês. Eu vou lançar 60 agora e deixo para lançar o restante depois. Não. Se você faz um curso em um semestre, você só pode lançar naquele semestre, tá? Então tome cuidado com essa questão de acumular. Você pode deixar para lançar depois, mas você não pode acumular. Eu entrei agora, 2021, tá? Fiz 30 horas nesse semestre. Semestre que vem eu faço mais 30, no outro mais 30. No final do curso, você pode somar tudo isso e lançar. Você pode fazer retroativo, tá? O que você não pode fazer é o que sobrar das horas de um semestre querer lançar no outro. Isso não pode, tá? Rafael, desculpa, te deixei esperando aí. Não, sem problemas. Agora, no caso, você falou a respeito de esporte, vamos supor, igual eu fiz um treino de boxe. Como é que eu vou lançar? Eu preciso emitir alguma documentação, alguma coisa, algum certificado? No caso, eu vou ter algum espelho, alguma, como é que eu posso dizer, alguma documentação já preparada pela Unifal para eu poder, por exemplo, tirar um xerox e levar lá para o meu professor de boxe e ele assinar e tudo mais, para eu entregar para agregar nessas horas, ou... Não, é uma coisa bem simples mesmo. O que vocês tiverem de... Você pode pedir um exemplo, nesse exemplo seu aí, você pode pedir para o seu treinador assinar, fazer uma declaração de próprio punho, por exemplo, dizendo que você fez tantas horas dessa atividade. Uma coisa muito comum é academia. Academia vocês podem lançar nesse item aqui. Vocês só precisam basicamente de uma pode ser comprovante de ingresso na academia, pode ser uma declaração do responsável, do educador físico, dizendo que você participa da academia. Você só precisa de um documento que vincule você à atividade, tá? Atestado por uma outra pessoa. Não precisa ser um negócio muito formal, não, tá? Entendi, tá, já, obrigado. Beleza? Não, a Unifal, infelizmente, não tem esse modelo, não existe um modelo assim para isso. É só a coisa de próprio punho mesmo. Enviar a tabela, já passou ali, né? Sim. Ela está disponível, né, no nosso blog, Isso. né? Essa documentação ela fica disponível, mas se vocês tiverem com dificuldade para poder encontrar, pode chamar. Depois a gente pode deixar o link também embaixo aqui. 150 horas tem que ser cumpridas nos 3 primeiros anos? Assim, para se formar, você precisa ter as 150 horas completas. Como e de que forma, em que ritmo você vai fazer, fica a seu critério. Tem que estar dentro da sua formação do BCT. Se você demorou 5 anos para se formar no BCT, você tem que entregar essas 150 horas dentro de 5 anos. Se você demorou 2 anos e meio para se formar, as 150 horas dentro de 2 anos e meio. O que a gente fala para vocês de não deixar para o último, tentar fazer 150 num semestre só, o que acontece? A gente conhece pessoas que fizeram todas as matérias já, cumpriram toda a carga horária do BCT, apresentaram o TCC, tudo bonitinho. Tiveram que ficar mais um semestre inteiro só por causa do lançamento de nota de hora complementar. Então é por isso a questão de não deixar tudo para o último semestre, tá? Vocês podem deixar para lançar tudo no último semestre, mas não deixem para fazer tudo no último semestre. Outra dica muito legal, pessoal, é que a faculdade em si, né, o nosso curso, tanto enquanto BCT, até mesmo para as engenharias, é ofertado muita oportunidade de a gente conseguir horas. Palestras, tem, por exemplo, eu não sei como é que tá a LDU, o Braulio pode falar um pouquinho melhor disso, mas enfim, tem bateria, tem atlética, tem PET, tem empresa júnior, que tudo assim pode contribuir, né, com essas horas ao decorrer do curso. Então, se, por exemplo, você entrou no segundo semestre em alguma dessas modalidades, ficou até o final, ou seja, já teve aí 4 semestres de horas que você contribuiu para isso. Já é um grande recurso que você pode lançar a mão. Já vou chegar nessa parte do estágio, Wallace, mas
Não dá para lançar de uma vez, já vou te explicar por quê. Como eu já estava falando, participação em diretório ou centro acadêmico, entidade de classe, a gente tem o CREA Júnior aqui em Poços, que é integrado na Unifal também, a gente tem um braço dele aqui. Vocês podem estar, o que vocês participarem, vocês também podem estar lançando aqui. Um exemplo, essa participação em diretório, centro acadêmico ou entidade de classe, são dobro, né? 30 horas por mandato. No máximo, 5 mandatos eu portaria ao longo do curso, tá? Não podem ver que aqui não fala nada de semestre, é ao longo do curso. Participação em conselho colegiado da Unifal, 30 horas por semestre. Participação em atividade, esse aqui é importante, ó. Participação efetiva em trabalho voluntário, atividades comunitárias, CIPAs, associação de bairro, brigada de incêndio e associação escolar, 40 horas por semestre, tá? Como que comprova isso? A mesma coisa que eu falei para o Rafael. Alguém faça um documento atestando e confirmando que você fez aquela atividade. Uma declaraçãozinha mesmo já resolve, tá? Rafael, tá com a mão levantada ainda ou de novo? Deve estar indo. Ô, Zanca, Oi. uma dúvida minha agora. E as horas que estão no CAEX, como é que funciona? Já vão direto ou não? Não. Você precisa emitir o certificado lá e lançar manualmente também. Entendi. David levantou a mão, não sei se... Sim, o Zanca, é bom reforçar também que hora de monitoria também, Sim. também conta, né? Conta. Participação de atividade beneficente, 60 horas por semestre. Se você vai dar uma palestra técnica, isso aqui vocês vão perceber que tem bastante oportunidade do terceiro período para frente. Você vai participar de alguma palestra, você vai dar alguma palestra, você vai dar um curso, desde que não seja remunerado e seja de interesse social, 20 horas por atividade, máximo de 10 atividades por semestre. Engajamento como docente não remunerado, você vai dar um cursinho. Aqui a gente tem uma empresa júnior chamada Saber, tá? Eles dão um cursinho de pré-ENEM para as escolas de ensino médio. De vez em quando saem algumas inscrições para vocês, alunos daqui da Unifal, serem professores nesse cursinho, tá? Vocês podem se encaixar nessa atividade aqui também. Participação em projeto de extensão. Projeto de extensão acho que vocês vão ver um pouquinho mais para frente, mas dá para a gente falar um pouco hoje também. Declaração impresso. Pode ser impresso, pode ser na mão, desde que seja possível validar a assinatura da pessoa, né? Fala, PV. Tá mutado. Sem som, está mudo. Boa noite, eu vi algumas perguntas aqui e a do Wallace mesmo que você não respondeu. Eu tô esperando chegar lá no... Que ia responder depois. Todo semestre você tem um limite de horas que você pode fazer de acordo com aquela atividade. Por exemplo, se você quer fazer um curso, ele tem limite de, por exemplo, 30 horas, se não me engano, não lembro quantas horas 15 horas por semestre. Então, um estágio, mesmo que você faça 150 horas em um semestre, você não pode lançar essas 150 horas só naquele... Quer dizer, você pode lançar essas 150 horas só naquele semestre, mas essas 150 horas não vão valer por completo. Vai valer só uma parcela delas, que é o limite que você pode lançar de estágio naquele semestre. Então, quando você faz um estágio, é interessante que esse estágio ou dure os 3 anos. Eu não sei quanto que é o máximo do estágio para se lançar semestre a semestre, mas é interessante que ele dure ou os 3 anos ou uma parcela suficiente para que você possa lançar e cumpra 150 horas. Sim, um estágio consegue cumprir as 150 horas, mas eu não lembro quanto que é o limite por semestre. Vai estar na tabela, que está no nosso blog, vocês podem procurar. Só resumindo esse exemplo do estágio, são 90 horas por semestre, tá? Então, se você tem um estágio de 150 horas, você não vai conseguir lançar ele de uma vez só. Tem que lançar 90 nesse. Se no próximo semestre você ainda estiver nesse estágio, você lança mais 90, tá? Já vai ter extrapolado os 150. Então, é o que o PV falou. Dá para lançar 150 horas desde que seja ao longo de mais de um semestre. Não sei se deu para entender bastante essa parte, mas o limite é 90 horas por semestre. Se você fizer no estágio em 2 semestres, você tem 90 mais 90 que você pode lançar, tá? Voltando aqui em cima. Os CIAPs que vocês estão fazendo.
ele entra nesse item aqui, ó, participação em cursos extraordinários da sua área de formação, fundamento científico ou de gestão. Então, 60 horas por semestre, tá? Cada CIAP são 20 horas, se não me engano. São 20 horas. Então, vocês estão fazendo 4. Um deles vocês não vai conseguir lançar agora, tá? Teria que ser ficar pro próximo. Pode falar, Edson. Ô, Zancan, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Deixa eu perguntar uma coisa. Por exemplo, a gente tem 20 horas do CIAP, né? E se passarem tarefas para a gente fazer e demorar, tipo, 200 horas? Aí já é uma questão pedagógica mesmo. Infelizmente, pro regulamento aqui, ele vai contabilizar só o que foi declarado mesmo na atividade. No caso, as 20 horas do CIAP. Que seria naquele CIAP ali. Não, beleza. Porque, assim, se o que dá para argumentar nisso é conversar com quem elaborou o CIAP para considerar essas horas aí também. Mas se no seu certificado, que é o que vai vir para vocês lá, tiver 20 horas, você só pode lançar realmente as 20 horas aqui, tá? É que passaram uma tarefa pra gente aí que eu acho que... Pesada, pesada não, pesada. Demorado. Tá sendo bem camarada, né? Mas acontece. Não, beleza. Bem-vindos. Bem-vindos ao Unifó. Acho que o Zancan viu a bagunça aqui dela. Nem assim, já querer colocar o medo, né? Mas. João, no site do PTA, depois que acabarem os CIAPs, provavelmente daqui a um mês, mais ou menos, no site do PTA vai ter um PDF lá para vocês com um certificado de todo mundo, tá? Só abrir ele e procurar pelo nome de vocês lá. Cada página vai ser um certificado, então vocês vão se encontrar lá facinho. É só porque realmente eles lançam só daqui a alguns dias mesmo. Participação em palestra, congresso, eu vou falar hoje para vocês também sobre o CUB7, participação lá, rende hora aqui também, apresentar um trabalho, apresentar um congresso, participação de projeto de iniciação científica, é uma coisa também que é importante para vocês um pouco mais para frente, expositor em evento técnico-científico, participação como expositor, participação na organização da exposição ou seminário, se vocês conseguirem publicar um artigo científico em alguma revista, vocês têm também a hora aqui, que inclusive varia como pode ser uma revista técnica, pode ser de abrangência local e regional, e pode ser de abrangência nacional. Cada uma tem o seu limite separado. Pode ver aqui, ó, a nacional são 15 horas por publicação. Se você conseguir publicar em algum lugar internacional, são 25 horas. Ou no caso, né, 30 e 50. Estágio não obrigatório, 45 horas por semestre, tá? Vocês conseguirem algum estágio ao longo do BCT, apesar de ele não ser obrigatório, vocês podem lançar como hora complementar. Então, se você fizer um estágio aí de 2 semestres, você já completa as 150 horas e sobra um pouco ainda, tá? Zancan? Oi, pode falar? Só para corrigir, você falou 45, viu? 90 horas, desculpa. 90 horas por semestre, em 2 semestres você já passa. Vou falar essa parte, Matheus, mas em resumo, você preenche justamente esse documento que eu estou mostrando aqui e protocola no setor de protocolo da Unifol. Lançar 3 CIAPs. Laura, é justamente essa pegadinha que eu falei. São 4 CIAPs de 20 horas. Só que você está fazendo nesse semestre, os 4 você está fazendo nesse semestre, né? Então você só vai poder lançar 3 deles para bater as 60 horas. Só que você não pode pegar o CIAP que você fez nesse semestre e querer lançar no próximo. Não sei se deu para entender. Tipo assim, não dá para você acumular o que você fez agora para depois. Realmente, então, assim, no final das contas, dessas 80 horas que vocês vão fazer, 20 vocês vai desperdiçar, tá? Não tem como lançar mesmo. Vocês podem, sim, guardar os certificados agora, que vocês fizeram nesse semestre, para lá no final do curso vocês protocolarem tudo de uma vez. Mas vão ser cada um no seu semestre, tá? E não pode acumular. Levantou a mão? Não. Tá. Participação em visita técnica. Aqui, quando a gente voltar no presencial, a gente tem bastante visita técnica aqui, principalmente lá para o final do curso.
também contabiliza. Participação em empresa júnior vão ser 40 horas por semestre. Incubadora tecnológica, a gente tem a Industec aqui também. Participação em PET, vocês vão saber o que é o PET, acho que é amanhã, se não me engano. E a monitoria, que foi falado aí, 50% da carga horária da monitoria, ou, né, o dobro, 100%. Como que vocês vão lançar isso aqui depois? Esse arquivo aqui, esse PDF, ele já é um formulário, tá? Leiam certinho os artigos aqui, explicando, tudo bonitinho. Vocês vão preencher fulano de tal, CPF tal, matrícula tal, data, assinatura, e vocês vão começar a preencher essas tabelas aqui. Quantas horas você teve de atividade esportiva durante o período que você quer protocolar? Vai lançando e vai preenchendo, tá? Junto com essa tabela preenchida, com aquele formulário lá preenchido, e acho que tem um termo aqui embaixo, não, isso aqui já é outra coisa. A tabela e aquele formulário preenchido, vocês vão anexar com os comprovantes, declarações, certificados e o que vocês estiverem comprovando, vai juntar tudo isso aí e protocolar no setor de protocolo da Unifal, tá? Depois a gente pode passar o e-mail para vocês certinho, mas em resumo é isso. Vocês preenchem esse arquivo e junta com o que vocês têm para comprovar e manda para o setor de protocolo da Unifal, tá? E quando for chegar mais no período, a gente pode estar ajudando vocês mais com isso também. É isso que eu ia falar, não é algo extremamente urgente para vocês já descabelarem agora, tá? Assim, extremamente tranquilos, mas nem tanto. Assim, procura uma atividade ou outra fazer esse semestre, né? Preocupa em entender como é que funciona a coisa. Depois. Se preocupem em fazer as atividades e guardar o certificado. Não faça igual eu e acho que a maioria do pessoal aqui. Não deixe juntar muito certificado, ou se deixar juntar muito, guarda num lugar bem guardadinho. E eu mesmo já perdi uns 2 certificados, então tome cuidado com isso, tá? Ok. Caminhada por... aí já fica um pouquinho difícil comprovar isso, mas... Depende muito também, se for, por exemplo, eu participei de uma corrida que a prefeitura estava ofertando. Ok, se eles emitirem alguma declaração, um certificado que, olha, fulana participou da caminhada da Volta ao Cristo, que durou 8 horas. Ok, vale. Agora, simplesmente fazer uma atividade em casa, algo assim, não. Então, tem que ver o que é a instituição que você está fazendo essa atividade. É algo que tem uma certa relevância, alguma instituição que tenha nome, algo nesse sentido? Ok, vale. É uma atividade que cabe lá nesses parâmetros que foi apresentado? Ok, vale. Agora, fora isso, infelizmente, não. Em resumo, tem que ter uma forma de comprovar num documento que você fez aquilo. Pedalar, que falaram uma vez em uma acolhida. Acho que foi a Carol, tá aí? Aquela... Sim. Que a LDU está fazendo, atlética, de pedalar. É um projeto, só que ele não gera... Não estão gerando, né? Não, ele gera premiação, né? Sim, Mas dá para vocês verem, talvez, de gerar Vocês podem gerar mesmo, sem precisar de projeto de extensão. Dá para gerar alguma coisinha assim. Tá? Dá para ver se você for realmente participar, qualquer coisa que você interessar. Aí dá para lançar alguma coisinha desse tipo, assim. Vocês vão perceber ao longo do tempo que é bem flexível o que é aceito ou não como atividade complementar. Doação de sangue, por exemplo, não tem nenhum ponto ali falando especificamente sobre isso. Só que tem atividade beneficente. Você pode considerar a doação de sangue como uma atividade beneficente, entendeu? Simplesmente, só a gente pensar um pouquinho como que dá para encaixar ali, mas a comissão de atividade complementar tem sido bem generosa em relação a isso. Não é nada difícil, nada de 7 cabeças, mas é algo que vocês devem, assim, é melhor se organizar para isso, para não deixar chegar lá no 6º semestre, seja lá qual for, vocês terem que correr atrás de 150 horas para poder fazer em um semestre só, né? Então é bem tranquilo. Nossa, eu faço inglês, meu inglês dura, sei lá, vai durar até ano que vem. Pô, já tem quase tudo aí. Nossa, precisei doar sangue, minha academia vai voltar no final do ano, participei do PET dura um tempão, você entrei pro DA, pro CA, enfim, tem muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Só aguardem as papeladas, por favor.
Olha, é um bom motivo para entrar na academia. Aí, ó. Tá? Mas assim, a gente vai... Oi, pode falar. Depois você abre um espaço para o Arthur aí, que levantou a mão. Levantou? Desculpa, eu não vi. Pode falar, Arthur. Você disse que podemos completar, né, 150 horas com o estágio em 2 semestres, certo? Sim. Uhum. E é muito complicado conseguir estágio de impostos assim? Olha, a Júlia vai saber falar melhor um pouquinho que eu nessa parte. Olha, não é. Ainda mais porque, assim, ao decorrer do curso do BCT, você já tem que linkar algumas matérias que são específicas ou que te direcionem para certas engenharias, dependendo da sua escolha. Eu, por exemplo, eu fiz um estágio de 1 ano na Ambev. Foi um super estágio, uma super experiência. Existem muitos lugares. Fiz estágio na prefeitura. A prefeitura pega gente tranquilo para poder fazer estágio. Então, assim, é mais de visualizar o que... É claro, né, às vezes é um pouco mais complicado você conseguir um estágio muito específico em uma área, que normalmente eles optam por pegar alguém que seja mais próximo da formação de engenheiro em si. Mas, se for algo mais geral, ou se você tiver, por exemplo, um conhecimento técnico muito aproximado, nossa, eu fiz um cursinho antes técnico, ou eu sou muito bom em Excel, por exemplo, enfim... Isso vai muito da entrevista, da onde que você está fazendo esse estágio, muda muito de empresa para empresa. A prefeitura, por exemplo, aceita desde do segundo semestre, se não me engano, até o último. Tem empresas que têm uma certa parceria com a Unifal, né, de pegar alunos para fazer estágios que sejam específicos do nosso curso, que, por exemplo, é o caso da Ambev, se não me engano, a Danone também é. Então, assim, não é difícil, e, inclusive, eu já aconselho, né, por mais que não seja obrigatório, é completamente uma adição de conhecimento muito grande. Muito obrigado, Júlia. Tranquilo. Mas, assim, essa questão de hora complementar, a gente ainda vai estar ajudando vocês ainda mais para frente. Como eu falei, a gente tem bastante contato, bastante canais de contato, então sempre quando vocês forem tendo dúvida em relação a isso, pode estar vindo falar com a gente. Já acumulei tudo, eu quero protocolar, mas preciso de ajuda. Pode falar com a gente também, tá? Não precisa se preocupar tanto assim. Tá. Bom, então, voltando, além dessa questão que a gente conseguiu essa alteração no limite das horas complementares, a gente eu considero que a gente tem um canal, uma parceria muito grande com a coordenação do BICT aqui atual, tá? Também a direção do ICT, agora com a Renata e com a Ana Olívia, a direção do campus, que é o Damasceno. Sim, também conta, por isso que essa lista de presença aí conta também. Então a gente tem uma parceria bem grande com esse pessoal e que permitiu uma acessibilidade bem grande a eles. Então a gente tem um contato rápido e direto com eles ali, eles têm contato também com a gente, então a gente tem um canal bem estável com eles ali. A gente montou o centro acadêmico em novembro de 2019, tá? Logo a gente começou as férias, e já no início do outro semestre, que foi comecinho de 2020, começou a pandemia. Nisso, a gente ficou um período sem aula, e aí começaram os regimes remotos de aula. Primeiro, a gente teve aqui o REE, regime especial de estudos, depois veio o ERE 1, 2, agora a gente está indo para o 3, para vocês é o primeiro, né? Mas a gente está indo para o terceiro. E desde quando começou isso, a gente já vem trabalhando junto com a coordenação e com os alunos para acompanhar de perto como que está sendo esse regime, como que está sendo ajudar a informar os alunos, como que está sendo tudo isso, como que estão sendo os protocolos, o que a Unifal está decidindo, o que a coordenação está decidindo. A gente andou fazendo várias lives com o pessoal, a gente trouxe a coordenação aqui, a gente fez a live ao vivo, ali, respondendo perguntas do pessoal, então a gente conseguiu uma acessibilidade bem grande em relação a isso. Até que as lives que a gente faz sempre antes do início das aulas, acabou virando até que uma tradição. Chegou nesse semestre agora, a gente não estava nem planejando fazer, mas o pessoal veio perguntar para a gente, vocês não vão fazer aquela live antes do início das aulas? Então,
A gente até gostou que acabou virando uma tradição isso aí. A gente está presente também durante os períodos de rematrícula, tá? Vocês vão ainda aprender o que é essa rematrícula, mas em resumo chegou no final do semestre e vocês têm que montar a grade para os próximos semestres. Isso é a renovação de matrícula. A gente está lá também para apoiar vocês, tá? E por fim, a gente acompanhou e está acompanhando de perto tanto os ingressantes 2020/2 e agora vocês 2021/1. Estou no grupo com vocês lá, a gente está, às vezes, por mais que não esteja conversando, eu estou vendo aqui como é que vocês estão se movimentando, então a gente vai estar ajudando vocês lá também, tá? Com dúvida, dando dica, tentando deixar vocês um pouquinho mais calmos ao longo dessa turbulência que a gente está passando, tá? Arthur levantou a mão de novo, ou daquela hora? Não, tá, beleza. Eu não estou achando ruim, tá? Só estou perguntando porque às vezes eu não sei se foi de novo ou não. Tá, isso que foi que a gente fez e o que a gente faz. O que a gente pretende fazer a princípio, idealmente, nesse semestre? A gente vai fazer um balanço do R2, tá? Então, vocês não vão participar tanto disso, mas o pessoal do semestre passado, a gente vai ter uma conversa de perto com eles, para ver o que rolou, como que foi. A gente sabe que teve alguns casos de má comunicação ali, a gente quer saber e entender isso aí que aconteceu. Tá? A gente está participando. Nada impede de vocês fazerem essa comunicação ao decorrer, né? Fala, nossa, também. Olha, professor tal, tá meio assim, enfim, nos informar mesmo. Fala, olha, tô achando que tá acontecendo tal coisa. Olha, e se a gente fizesse isso daqui, será que não seria melhor? Enfim, críticas e sugestões, indicações. Ao longo do semestre, a gente só fala balanço porque fechou, daí a gente vai fazer uma recapitulação ali. Semestre que vem, a gente vai fazer a mesma coisa com vocês também, tá? A gente está participando também passivamente da organização do COB7. O COB7 é um congresso brasileiro de BICTs, tá? Eu acho que a maioria deve ter estranhado o formato do BICT, essa questão de 3 anos, depois mais 2 anos e tudo. Mas no Brasil a gente tem 14 ou 15 BICTs diferentes. É o mesma ementa, a mesma ideia, mas são em 14 instituições diferentes. Então a gente tem, ano passado a gente teve a primeira, esse ano a gente vai ter o segundo congresso sobre isso aí. Junto com isso, a gente ficou responsável por organizar o fórum de estudantes desse congresso. Então a gente vai ajudar na organização do COB7, e ficou com a responsabilidade de organizar o fórum de estudantes, tá? Inclusive, depois a gente vai conversar com vocês também, quem tiver interesse em participar, a gente vai estar precisando de ajuda também, inclusive. Uma ideia que a gente quer implementar já nesse semestre, que vocês vão entrar já com essa ideia, a gente quer iniciar um programa de representantes de turmas. Porque hoje em dia, o que acontece? Quando dá algum problema, vem um aluno falar com a gente tem que ir ver o que aconteceu de certinho, ver se está tudo certo, o que foi, etc. e tal. A gente quer instituir representantes de turma para cada turma eleger uma pessoa, um aluno, que vai estar em comunicação direta com a gente, para facilitar e para aproximar mais ainda a gente de vocês. Tá? Isso a gente vai falar mais para frente depois também. Por mais que a gente está num bacharelado interdisciplinar, algumas matérias, alguns professores dá a impressão que perderam um pouco o significado da palavra interdisciplinar. Uma ideia que a gente está tendo e pretende executar nesse semestre é tentar resgatar esse sentimento. Então, por exemplo, pegar o professor de estatística e ver se tem como ele fazer alguma atividade em conjunto com o professor de recursos computacionais. Vamos usar teorema de Bayes para poder resolver um problema computacional. Fazer essas conexões, certo? Então, a ideia é tentar restaurar essa interdisciplinaridade. A gente vai estar planejando um podcast com os professores, técnicos e os próprios alunos mesmo do campus, desde assunto mais sério e mais importante, até conversa de bar, basicamente, e ver professor falando palavrão, a ideia é a gente fazer uma coisa bem descontraída também, tá? A ideia é também a gente fazer isso aí nesse semestre. A gente vai implementar a parte de grupos de estudos. Então,
uma coisa que vocês vão perceber é, chega no primeiro semestre, vocês são uma turma. Tá todo mundo aqui fazendo as mesmas matérias, todo mundo no mesmo ritmo, todo mundo junto, tá? Do segundo período em diante, pela característica do nosso curso, vocês vão perceber que vocês vão começar a dispersar. Vai ter alguém que, ao invés de fazer estatística junto com a turma, vai querer fazer, sei lá, ética. Então, pelo curso permitir que você monte a sua grade, acontece muito do pessoal chegar no segundo período em diante e começar a espalhar, tá? Isso acaba... Isso que é bem comum, você acabar encontrando um veterano do seu veterano na mesma matéria que você. Você fala, meu Deus, será que essa pessoa reprovou tanto? Talvez sim, talvez ela tenha reprovado muito. Mas às vezes não, às vezes ela só deixou para fazer aquela matéria por último. Então, a partir do segundo, tchau, amigos. Cada um segue sua vida aqui. O problema é que isso causa o quê? A gente perde aquele sentimento de turma unida. A gente perde aquele sentimento de que tem alguém para apoiar a gente, não tem limite, João. Literalmente não tem limite. Se você reprova, o nosso limite aqui é limite de tempo, tá? Não é de quantidade de reprovação. Já eu explico isso para vocês também. Então, assim, por ter essa dispersão, a gente perde esse sentimento de turma unida e do pessoal que pode ajudar. Então, a ideia é a gente restaurar um pouquinho disso aí, criando um grupo de estudo. Um grupo de estudo sobre o grafeno, grupo de estudo sobre cálculo, um grupo de estudo sobre álgebra. E nesses grupos de estudo, juntar o pessoal. Já acontece isso autonomamente, digamos assim, mas a gente quer fazer uma forma um pouquinho mais fácil de vocês se encontrarem nesse rumo, tá? A gente quer oferecer alguns mini cursos para vocês também, não só mini cursos de trazer um palestrante para dar o curso, mas vocês mesmos darem cursos para outros alunos. Alguém aqui manja muito de cozinha. Quero fazer um mini curso de bolo. Tudo bem. A gente elabora um curso e vocês vão ministrar vocês, alunos, vão ministrar um mini curso de como fazer um bolo, tá? Então, nada exatamente profissional. Tipo assim, realmente é coisa... Sim, a gente pode fazer isso. Então, a gente quer ajudar a organizar isso aí para poder fazer. Eu sou muito organizado, eu quero ensinar como que eu organizo minhas coisas. A gente pode fazer um mini curso de organização acadêmica. Coisas desse sentido, tá? Pode entrar como horas tanto quem fez como quem participou. Só que por isso que a gente tem que estar no meio, porque a gente vai ter que fazer um projeto de extensão, elaborar, tudo bonitinho, para facilitar para vocês, tá? Assim, se qualquer um de vocês aqui resolver, não, eu quero fazer isso aqui, vocês podem elaborar um projeto de extensão, enviar e fazer. Só que eu já adianto para vocês, é um saco fazer isso. O que a gente, como centro acadêmico, quer fazer? Nós vamos entrar na frente, fazer esse projeto e lidar com a burocracia para que vocês possam só fazer o curso, só ministrar o curso, tá? Então, isso a gente está planejando certinho, com calma. Fora isso, a gente também tem alguns outros projetos. A gente tem o nosso site ali, projetos.senacsentec.org.br. É uma forma que a gente achou de vocês acompanharem um pouquinho o que a gente faz, o que a gente pretende fazer aqui dentro, tá? Antes que eu pule de assunto, João, o BICT, ele tem um mínimo de 6 períodos, ou seja, 6 semestres, e um máximo de 9, tá? Você pode pegar quantas DP você quiser, desde que você cumpra todas elas até 9 períodos. Chegou no 9º período, 9º semestre, ainda tem coisa para fazer? Ainda tem uma carta na manga que você pode usar, que se chama dilatação. Você entra com um processo explicando por que você merece de 1 a 3 semestres a mais no curso. Vai ficar a cargo da coordenação. Se derem ok, você ainda tem um restinho ali que você pode usar, tá? Então, a gente não tem um limite de reprovação numa matéria, mas a gente tem um limite de tempo que você tem para poder fazer o curso. Não sei se deu para entender bem. Se ficou alguma dúvida ainda, me fala no chat aí. Ok.
que também, eu não sei se também seja uma dúvida, né, mas existem outros cursos em outras faculdades, né, que eles limitam a quantidade de matérias que você pode puxar quando existe uma DP, ou que tranque uma matéria, né? Então, assim, isso não ocorre aqui, exceto trancar algumas matérias, né? Por exemplo, cálculo 1, para você fazer 2, né, vai precisar do 1, EDO, enfim, algo nesse sentido, mas não necessariamente tranca a grade, porque como o Zancan falou, a nossa grade, ela é solta, né, você pode montar ela de acordo com a sua necessidade, ou o seu gosto, né, então, a quantidade de DPs, ou a qualidade da sua DP não vai interferir nisso futuramente, a menos que a matéria dependa dessa outra. Só afeta duas coisinhas que se chama CDA e concorrência de vaga. Isso é um assunto um pouquinho mais delicado que eu vou explicar para vocês depois, tá? Pode falar, Bruno. Só completando aí o que a Júlia falou, galera, você pode puxar qualquer matéria, não quer dizer que você vai ir bem, porque uma matéria, por mais que não tenha pré-requisito, não quer dizer que você vai dar bem nela, viu? Então, antes de você puxar qualquer matéria aí para as físicas mesmo, fica bem esperto aí. Sugestão. Não vão chegar no segundo período e querer puxar ondas e ótica, que é basicamente física 3, tá? Então tome cuidado com essa Isso que eu ia falar, gestão, não puxe ondas de ótica. Assim, essa liberdade que eles dão pra gente nesse formato do curso é uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim, então tome cuidado. A gente cansa de ver pessoal no segundo período puxando 10, 12 matérias, achando que vai adiantar o curso. O que acontece? Começa a dar semana de prova, patina. Em vez dele passar nas 12, achando que ele ia passar nas 12, ele passa em 3, 4. Então tomem cuidado com essa parte, tá? Alguém ia falar alguma coisa? Maiara? Lembrando, né, que tem grupos no Facebook que os alunos falam do professor. Então, quando você tem alguma dúvida sobre matéria, sobre o professor, tem um grupo que é só disso. Eu não lembro o nome agora, mas se alguém lembrar, ajuda aí. Resumos? Tem um grupo meio secreto, tá bom, gente? Então, por favor, tem professor que sabe que isso existe, mas assim, é um patrimônio, entendeu? Aqui. Tem algumas com sigilo. Tem, assim, materiais importantes para a formação de todo mundo, que ajudou um amiguinho passar há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos, que vai te ajudar hoje. Então, assim, ó, é só para poder ajudar. Respondendo a pergunta do João, sim, você pode puxar a matéria quantas vezes forem necessárias consecutivamente. Vai depender um pouco da disponibilidade de vagas. O que pode te impossibilitar de puxar aquela matéria? Conflito de horário, né? Você puxar outra matéria no mesmo horário, óbvio. O CDA, né? Que isso pode acontecer lá no critério de classificação. Por quê? Porque a disponibilidade de vagas, ela tem uma certa ordem, dá prioridade para quem é daquele período, depois para quem nunca cursou, depois, eu não lembro a ordem certa, mas tem uns certos requisitos, né? Então, se tiver vaga, você pode puxar a matéria 6 vezes seguidas, puxa agora, puxa no semestre que vem, puxa no outro, enfim, até você conseguir passar, mas vai depender se você, né, se tem vaga suficiente para você. Você pode, por exemplo, no primeiro período, pegar DP em álgebra e querer tentar ela de novo só depois que você estiver lá no finalzinho. Assim como você também pode, por exemplo, pegar DP em álgebra agora e já querer fazer no semestre que vem de novo. Se, dentro do que a Júlia falou, tiver vaga, etc e tal, você pode, sim. Maiara? Eu só queria falar para a galera também, por favor, gente, não abandona a matéria, não reprova por falta. Por exemplo, no PET, se alguém quiser vir fazer parte, que é um programa nacional muito legal de participar, não pode participar se tiver reprova. Então, mesmo que você tenha tirado nas provas, vai até o final. Até porque para você fazer a reprova depois, isso te ajuda de ver o conteúdo de novo. Então, por favor, gente, não abandonem matéria, não reprovem por falta. Na dúvida, não puxa a matéria. Vai com cautela, vai com calma, porque tempo para formar tem. Não desespera, eu vou formar em muito pouco tempo. Não, gente, aproveite. Os professores são tão legais. De verdade, são mesmo. Então, aproveita realmente o tempo que vocês têm disponível. Braulio?
completando o que a Mayara falou aí, gente, se você reprovar por falta na faculdade, isso é ruim para você quando você precisar de dilatação, que o Zancan falou, se um dia for precisar, vai ser ruim, isso pesa demais. E na parte da praça também, viu? Quem for assistido pela praça aí, quem receber algum benefício, pode... Aprovação por falta é bem pesado. Sim, eles podem questionar o porquê você está mandando a matéria, por que você tomou o DP por falta. Então, tipo assim, sugestão é não abandonem por falta. Se tiver a nota ruim, tiver ficando tudo ruim, vai até o final, mas não tomem DP por falta. O PTA vai brigar comigo por falar isso, mas se for o caso, vai, assina seu nome na prova, tira 0, mas não reprova por falta, tá? Dica de aluno para aluno, tá? Não leve que eu falei como oficial. E agora aqui no RE tem bastante professor que coloca atividade semanal, valendo como presença. Então, sério, mesmo que você não saiba atividade, não saiba fazer, manda alguma coisa no tempo. Só para contar a presença. Não deixem de fazer, não repitam por falta. Escutem isso, por favor. Só um exemplo mesmo. Lembra que eu falei que a coordenação analisa a sua dilatação para decidir se você vai de 1 a 3 meses? O que eles levam em consideração nessa análise é justamente isso. Quantas reprovações por falta você tem. Então, realmente, tome cuidado com isso aí. Bom, falando um pouquinho da nossa história aqui, do Sintec. Tá? A gente se organizou em novembro de 2019. A gente resolveu montar o Centro Acadêmico para o BICT, porque até então era o único curso do Instituto aqui que não tinha uma representação. A gente tinha o CAEC para Química, o CAMA para Ambiental e o DAEM para Minas. O BICT a gente não tinha nenhum, então a gente resolveu montar um. Em março de 2020 começou a suspensão das aulas e os ERES, então a gente começou a atuar lá, naquela parte de ajudar os alunos. Em outubro de 2020 a gente começou a dar início à regularização do Sintec, e a gente tem que ter um CNPJ, tem que ter um estatuto, tudo bonitinho, certinho. Isso a gente começou a fazer em outubro de 2020. Em janeiro de 2021, a gente conseguiu nosso CNPJ, a gente registrou o estatuto e oficialmente a gente virou o Centro Acadêmico do BICT para todos os fins. Aos olhos da Unifal, a gente agora realmente é o Centro Acadêmico do BICT. Tá? Um pouquinho sobre os membros. Tá? Eu sou o atual presidente, Paulo Vitor está aí na chamada também, é o vice-presidente, a Júlia, que está conversando com a gente aqui também, é a secretária-geral, o Rafael Coelho, o Rafinha, é o tesoureiro, tá? Daniela Aparecida está aqui, é a diretora de assuntos externos, o Braulio, que está conversando com a gente também, é o diretor de assuntos sociais, culturais e esportivos, a Karina é nossa diretora de comunicação, Maiara é nossa diretora de marketing, Pedro Henrique é nosso diretor de mídias sociais, junto com o Pedro Ricardo também, diretor de mídias sociais, o David e Anderson é o diretor de projetos, a Luísa também é diretora de projetos, a Ana Laura é diretora de recursos humanos e a Jaqueline é diretora de recursos humanos também. Quais são os nossos princípios aqui dentro como centro acadêmico? Para começo de tudo, a gente é uma entidade autônoma. Tá? O que isso significa? A gente não precisa de autorização da Unifal para funcionar, a gente não precisa de portaria da Unifal para funcionar, não precisa de uma norma, não precisa de alguma entidade autorizando. A gente é simplesmente um conjunto de alunos que decidiu se juntar e criar uma entidade. Tá? A nossa entidade ela é apartidária, então isso significa que a gente não pode, como centro acadêmico, a gente tem as nossas opiniões, claro, mas como centro acadêmico a gente não pode se associar ou declarar ou apoiar nenhum partido político ou não, tá? A gente não pode tomar partes numa discussão política como centro acadêmico. Foi uma opção nossa a gente ser uma entidade apolítica, ou seja, a gente não endossa, não apoia, não divulga nenhuma ideologia ou espectro político. Isso a gente decidiu, por ser uma coisa um pouco mais... A gente decidiu guardar nossa energia para coisas aqui dentro do centro, aqui dentro do campus, tá? Para vocês. Essa questão política a gente deixa um pouquinho de lado, a gente ajuda se vocês precisarem de alguma coisa, mas como centro acadêmico a gente prefere não se envolver tanto em relação a isso, tá? Nós somos uma entidade laica, então a gente não
A gente não pode ter nenhuma influência religiosa, nem a favor, nem contra, tá? A gente não é uma entidade não discriminatória, então não importa a sua raça, não importa a sua classe, não importa a sua origem, nacionalidade, religião, a gente vai te ajudar do mesmo jeito, a gente vai te atender do mesmo jeito, a gente vai te representar do mesmo jeito, ok? A gente é uma pessoa jurídica, isso quer dizer que o centro acadêmico, o Senac Centec, é uma entidade, uma coisa separada de mim, da Júlia, do Braulio. Se der algum problema tributário com o centro acadêmico, nenhum de nós pode responder por isso, porque ele é uma entidade separada, tá? A gente é uma entidade representativa, então nosso principal objetivo é representar vocês como um todo, mas também a gente pode estar representando a individualidade de vocês. Alguém que está com um problema muito específico, precisa de ajuda, pode estar vindo falar com a gente vai tentar ajudar. Então, vai nos dois lados. E a gente é uma entidade sem fins lucrativos. Então, nenhum dos participantes, nem diretores, nem membros, nada, está autorizado a receber qualquer tipo de compensação financeira ou remuneração pelas atividades. Tudo que entra, isso não significa que a gente não pode, por exemplo, vender algumas coisas para poder arrecadar fundo, tá? O que a gente não pode é ter lucro. Então, a gente não pode, a gente vai vender isso aqui e dividir o que a gente ganhou. Não. Tudo que entra de financeiro no centro acadêmico fica para o caixa do centro acadêmico para arcar com as despesas, com as taxas de operação do centro acadêmico. São coisas separadas do centro acadêmico e nós como pessoas, tá? Acho até legal esse penúltimo tópico que foi citado, a questão da representatividade. Isso vai até um pouco mais além, tá, pessoal? Para vocês que estão ingressando agora, é um ambiente novo, por mais que a gente não está necessariamente junto, né, presencialmente, nós podemos ser aquela porta de entrada enquanto amigos, enquanto um suporte, não só necessariamente em assuntos estritamente acadêmicos, né? Às vezes você está passando por algum problema sério, não sabem com quem contar, quem procurar, aonde recorrer, nós também estamos aqui como amigos, porque além de um centro acadêmico, nós também somos estudantes como vocês. Nós já estivemos no mesmo lugar que vocês, nós passamos pelo mesmo ingresso, pela mesma prova, por mesmo tudo. Então, a gente está aqui realmente para poder ser o suporte de vocês, para poder ajudar, falar, olha, quem sabe se fizer isso, procura tal pessoa, vai em tal lugar, né? Obviamente a gente não é psicólogo, nem vai fazer isso, né? Nem é correto fazer isso, mas certamente segurar a mão de vocês, pode ter certeza que sim, nós estamos aqui para isso também. Então, por exemplo, quando vem alguma dúvida, meu RA não saiu ainda. A gente não é o CRCA, a gente não tem acesso direto à sua matrícula, mas a gente pode estar orientando vocês, olha, fala com a Paula do CRCA, fala com o Wallace lá do CI. Por a gente saber como que funciona as coisas aqui dentro, a gente pode estar orientando vocês, tá? Mayara, falou alguma coisa? Complementando aí que ela tá falando dos conselhos, eu sou de marketing, cobro R$20 a hora, mas são bons. Sem fins lucrativos, a gente. Não, esses R$20, assim, é meramente pra gente comprar coxinha depois, tá? Minha moeda é trufa quando voltar às aulas também. Ai, então, se dá de favor, chama, mas é vintão, ou trufa. Fala, brother. Eu vou até aparecer aqui agora, Osana, porque, né, gente, especial. Se precisar de ajuda também, a gente dá um puxão de orelha, hein? Mas isso é de lei, vocês não vêm me chamar aqui no privado, eu puxei 12 matérias e agora eu não consigo fazer nenhuma, que vai, ó. Dá puxão de orelha. E, Mayara, pode pagar a pintrufa também, viu? Eu dou conselhinhos também, conselhinhos amorosos, né? A gente dá conselhos amorosos. Braulio, vocês não conheceram ele no comecinho. Não, Braulio vocês ainda vão conhecer bastante. Israel, tem muito mais que festa de pão de queijo. Tem super clássico, tem interunifal, tem agora, deveria, né, estar tendo festa de São Benedito, tem muita coisa para fazer lá, e nossa, se eu começar aqui, não vou nem, ainda até lágrimas aqui, ó. Deixa eu falar. Vai.
Tem feijão tropeiro aqui em casa também, quem quiser. Eita, aglomeração. Vai 60 pessoas na tua casa aí, eu quero ver. Tá vulcana, pelo amor de Deus. Inclusive, dia 20 agora, vai ser que dia? Nas quinta? A live de quinta-feira é justamente pra gente falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre postos, vai falar sobre Unifal. Então, por favor, participem. Posso ver? Oi? Sobre as matérias, a quantidade de tava subindo matérias. ali. Bom, gente, cada um vai entender o seu ritmo depois. Esse semestre você também tem a questão da matéria de 72, que seria uma matéria dupla, matéria de 36. Mas tem gente que puxa 4, eu sou a louca que puxa um 9, entendeu? Mas vivo para a faculdade enquanto estou fazendo isso. É pesado, não recomendo, mas eu faço. Então vai da capacidade de cada um. Exatamente. Depois, a partir do segundo, terceiro semestre, você vai começar a entender como é que você funciona. Exatamente. Até pensei em fazer um curso sobre isso, estou pensando aqui ainda, mas é que agora eu também sem tempo. Mas eu vou fazer alguma coisa sobre a organização de matérias também. Querem uma dica muito simples, que talvez seja até simples demais? Primeiro período, a gente está em ensino remoto. Vocês já têm uma grade pré-definida, não tem como vocês alterarem, tá? Segundo período, não sei se a gente já vai estar começando a voltar ou não, mas possivelmente a gente ainda vai ser um pouquinho remoto. Uma dica simples, mantenha a grade original lá que está sugerido para vocês, que vai ser sugerido. Do terceiro período em diante, vocês já vão estar um pouquinho mais acostumados sobre como funciona o Unifal, sobre como que é o ritmo da Unifal, sobre como que vocês estão dando conta ou não. Aí lá no terceiro período, aí vocês podem começar a se arriscar a puxar uma coisa ou outra, tá? Então, dica minha, pessoal, minha, Zancan, não é do centro acadêmico, minha. Primeiro período faz tranquilo e usa esse tempo para aprender o que vocês estão se autoconhecer. Segundo período, mantenha a grade do jeito que está lá, que vai aparecer para vocês. Terceiro período, vocês começam a fazer a sua estratégia, tá? Uma dica melhor ainda, maior ainda, para partir lá do finalzinho do primeiro período, do meio, né, para o final, vocês já começam a ter contato com professores, procurem o professor tutor. Ele certamente vai ser a pessoa mais indicada, além de vocês mesmo, né, para poder medir como é que está sendo o seu desempenho de acordo com as matérias. Então, às vezes você fala, não, 4 matérias para mim é muito pouco, eu quero puxar 7 que eu dou conta. Eu falo, não, você trabalha, você faz isso, melhor puxar 5 que é legal. Então, ele tem total competência, né, não que a gente não tenha por experiência, mas, né, ele é uma pessoa ali que está querendo te ajudar realmente. Então, lá no finalzinho, né, meio desse semestre, finalzinho, já comecem, já dar uma assuntada, que professor que vocês têm mais afinidade, um professor que vocês viram que deu uma certa assistência bem legal para vocês, né, que tem professor que a gente nem quer olhar na cara, né, isso é normal, fiquem acostumados. Mas tem aqueles professores que a gente quer, tipo, nossa, meu amigo, quero ser amigo deles. Então, comece a prestar atenção nisso. Maera? Eu quero fazer uma chamada para o podcast, mas não sei se eu faço agora ou deixo mais para frente. O que você acha? Pode fazer. Bom, então, galera, eu que estou aí cabeceando o projeto do podcast, e o primeiro episódio tá para sair em breve, e vai ser justamente sobre a vida acadêmica, o que é ser um estudante de universidade pública, e quais são as coisas que dá para fazer dentro da faculdade, ou que se espera de um estudante de universidade pública, porque muita gente vem para fazer aqui só quer um diploma. E se você só quer um diploma, se matricula na Anhanguera, tá bom? Não faça universidade pública. A universidade, o reconhecimento da universidade depende da postura de cada um. Então, se daqui 5 anos vai ser à toa ou não o seu diploma, vai depender de você, principalmente, e de como você ajuda a construir a imagem de marca da universidade. E no podcast vai ter um espaço para ouvir o áudio da galera e falar sobre isso. Então, por favor, mandem no WhatsApp do Cientec os áudios que você de perguntas sobre vida acadêmica, sobre que querem seguir, pesquisa científica ou qualquer coisa do tipo. Mandem lá. Pode mandar besteira também, mas eu não sei se eu vou colocar, então mandem coisa séria. Mas, enfim, tem uma parte para isso, para ouvir o áudio da galera. Então, por favor, mande o caos de vocês lá. Vamos até já estender o convite, né?
Participem das nossas redes, amigos, por favor. Nós vivemos de Já deixei o vocês. link aí pra cima também, por favor. Arrasta pra gruda cima, ninguém. curte aqui embaixo, deixa o like, compartilha com seus amigos. Torce Virou pelo YouTube Unifal agora. que nem vocês torcem pro Corinthians, hein? E vai começar a dar treta já já. Ó, a partidário. Isso inclui times também. Galera, é o seguinte. Um foco principal da nossa gestão também é a transparência, tá? Então, se vocês tiverem interesse, tiverem curiosidade, lá no nosso blog tem uma abazinha transparência. Lá vocês vão achar nosso estatuto, a nossa ata de fundação, memorandos, toda a papelada, se vocês tiverem interesse, tá lá para vocês verem, tá? Esse linkzinho ali, Linktree, Senac Centec, lá dentro tem um link do grupo do WhatsApp que eu falei para vocês, do grupo de aviso, tá? Tudo que a gente for avisar sobre quando que vai ser prova de monitoria, quando que vão começar as aulas, algum problema que deu com algum professor que tem como arrumar, vão ser através desses grupos de avisos, tá? Então, nesse linkzinho aí, tem lá, tem opção, é um grupo no WhatsApp e um grupo no Telegram, tá? É o mesmo conteúdo nos dois. Então, é a preferência de vocês dois. Preferência de vocês. Outra coisa, é processo seletivo. Talvez já vai ter algumas dúvidas aí e tudo, mas a gente não está com previsão de abrir processo seletivo muito já, tá? A gente está com a ideia de talvez lá por finalzinho de junho, comecinho de julho. Aí a gente vai pensar e vai avisar vocês, inclusive, pelo grupo de avisos, tá? Como eu falei agora há pouco, a gente é sim fins lucrativos, só que nada impede da gente vender algumas coisas para poder angariar fundos para o Sintec. Fundos que a gente pode usar para poder trazer algum palestrante, trazer algum curso, etc. e tal. Por isso, uma coisinha que tá para chegar daqui uns dias, que eu acho que vocês vão gostar, a gente vai começar a lançar algumas canecas, algumas coisinhas, alguns brindezinhos para vocês, tá? Tô falando muito por cima porque ainda tem muita coisa que a gente tem que definir. Mas a ideia é a gente ter a caneca da turma, vai ter a caneca da turma de vocês, vai ter a caneca só do curso, quem não quiser vincular na turma. Então, esse tipo de coisa a gente ainda vai organizar e vai... Tô só atiçando vocês aqui, tá? Porque depois a gente vai organizar isso aí melhor. Camiseta também a gente está organizando, a gente vai ver com a LDU se alguém vai querer fazer alguma parceria, alguma coisa do tipo. Moletom, principalmente, tá fazendo falta realmente. Então, esse aí a gente tá Melhor planejando. investimento que vocês fazem para a faculdade inteira. Vocês vão ver o frio do caramba que é lá. Vocês não têm ideia. É divertido. Ainda mais para quem for do noturno. Rapaz, prepara a roupinha de neve. Prepara a roupinha de neve. Guarda as minhas palavras. Tá? Então, assim, isso aí a gente vai organizar certinho, vai ver com quem vai fechar parceria, etc e tal. Mas sim, a gente está pensando nisso aí já, tá? De novo, nada disso aí a gente vai pegar para que, vamos dividir o lucro. Não. Isso aí tudo vai ser voltado para o centro acadêmico. A gente tem que pagar o alvará, a gente tem que pagar a taxa de cartão, a gente tem que pagar imposto. Então, a gente tem que ter dinheiro, né? Uma parte vem desse caixa aí. Para quem está questionando o frio, para quem conhece Poços, do centro de Poços até o Unifal, a gente tem uma diferença de 5 graus para menos. Então, se no centro de Poços está fazendo 10, lá no Unifal está fazendo 5. Já teve dias, né, no centro está fazendo 2, 1, então vocês já começam a fazer os cálculos de vocês aí, né. A Unifal fica no meio, né, de um vale, que tem um riacho atrás, descampado. Mato em volta. Né, que tem mato, água, vale, vento. Aí agora, se vocês forem um pouquinho, assim, lembrar um pouquinho de geografia, soma tudo aí e pensa no frio que é. Alguém... Braulio levantou a mão. Foi eu. Gente, sugestão pra vocês, viu? Leva muita blusa mesmo. Eu saio de casa pra ir pra aquela Unifal. Tem 3, 5 anos, eu moro aqui, eu até hoje comento a minha burrice. Eu vou de bermuda achando que faz frio. Não vai de bermuda pra Unifal de noite. É mais que vocês vão fazer errado na sua vida, que lá chove do nada. Exceto os dias que eu tava treinando, né, pra poder jogar, eu não me recordo de nenhum dia que eu passei calor no Unifal. Não me recordo. Gente, foi falado já na faz live um tempo que eu falava. Eu não vou comentar o quanto tempo, mas, né, faz um tempo.
Laura, tem gente que vai, tá? Tem gente que vai, leva o cobertor e fica de cobertor pra cima e pra baixo lá. E eu não julgo não, tá? Porque eu faria a mesma coisa. Isso não é julgado, porque muita gente que faz isso, tá? Fique tranquilo. Sugestão para vocês, eu tô mexendo no computador aqui agora com o que é coberto em cima de mim, viu? Não sei como é que estão sem aí. Mas lá, galera, foi até falado na live do campus para vocês ali, mas realmente uma dica importante. Pode estar fazendo o calor que for no período da tarde aqui no centro. Vai para a Unifal à noite, leva roupa de frio, tá? Pode ficar tranquilo que vai esfriar. Assim, lá do período, assim, de 10h30, 11 horas, até umas 4 da tarde, tranquilo. Você passa bem sem blusa quando for janeiro e dezembro, que é verão. Depois disso, gente, de verdade, isso não é para poder assustar vocês, mas se vocês já estiverem programando para poder vir morar em Poços, estão já pegando coisas, já fazendo mala, investe em roupa quentinha, porque é frio. Gente, só para completar o que a Ju falou, leva blusa até em janeiro, em dezembro, qualquer época, sabe por quê? Porque vai que depois dá o cimento do rolê também, e vai estar frio. Tem isso também. Então leva blusa. Lá a Unifal é outro ecossistema lá, tá? O negócio é diferente mesmo. Realmente tá? Isso cientificamente. A gente não fala zoando, a gente não tá exagerando, não tá brincando, realmente muda bastante o tempo lá, tá? Não, e é muito importante a gente falar isso, porque eu lembro que quando eu entrei, né, próximo dos meus colegas, muita gente tinha mudado de cidade e não sabia que era frio. E teve que ou comprar roupas em Poços, ou, sei lá, né, passar frio, ficar um tempo pegando roupa emprestada nas pessoas, porque destoa muito o clima, muito, muito, muito. Outra dica que eu dou para vocês, Poços tem época do ano que para secar roupa é o inferno, tá? Então tome cuidado com coberta, tome cuidado sempre tem uma extra, porque tem hora que para secar roupa é triste, tá? Então tome cuidado com essa parte. Bom, Poços é alto, úmido e frio. Então, para quem já tem assim, né, uma quedinha a ficar com sinusites, rinites e usites da vida, já venho já preparado com medicação, porque já é mais pronto. Mas isso a gente vai falar certinho no dia 20. Oi? É só para completar um comentário que alguém foi que é tipo uma serra, que não é serra. Poços, inclusive, ganhou como uma cidade de serra, de como é que é? Montanha. Serra, montanha. Nós não temos montanhas, nós temos montes. Mas enfim, segue aí. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Já tô tomando tempo demais aqui, mas só para mostrar um negocinho. Por que Poços é frio? Vocês estão percebendo um negocinho em volta aqui? O Maps não vai deixar mexer, né? Não vai. Ok. Olha só que legal. Estão vendo que tem uma cadeia de montanha tudo em volta de Poços aqui? Tudo isso aqui serve como se fosse uma bacia. A gente está literalmente numa bacia, tá? Sim, não é um vulcão. Aí a Júlia vai saber falar. Pelo amor de Deus, não é um vulcão. A Júlia vai saber falar melhor que isso aí, mas vocês podem ver que Poços basicamente tá no meio de uma bacia, tá? Então, aquele ventinho que vem aqui por cima e bate bem no centro aqui, é triste, tá? Então tome cuidado com isso aí. Sentindo osso, mas enfim. Dia 20... não vou assustar vocês, de verdade. Mas assim, para quem gosta de frio, para quem já foi, muito parecido com Monte Verde, tá? Ou Curitiba. Curitiba é baixo. Só tem essa diferença. Gosta de frio, quem não mora no frio. Também. É um frio seco. Poços é frio úmido, tá? Mas dia 20 a gente vai falar certinho sobre isso aí e sobre mais coisas também, tá? Outra coisa, a LDU já tocou no assunto para vocês, a Carol tá aqui também, acho que ela já tocou no assunto, mas a gente tem um projetinho também que a gente vai restaurar, tá? Do Syntec, projeto de extensão, em parceria com a LDU também, que é o Syntec Esports. A gente tem nosso Discord, a gente tem a nossa Twitch. Se você é da área de esportes, você já sabe o que significa. Então, sinta-se à vontade para ir para lá, tá? Isso tá para virar um projeto de extensão ainda, vai levar um tempinho, mas o Discord está lá aberto para quem quiser participar. Pode falar, Braulio. Vou até aparecer de novo aqui, né? E lembrando, a gente vai fazer a seleção dos jogos aí agora, e parceria com o Syntec também.
E vai ter live, viu? Vou estar narrando, o Zancan vai narrar também, que a gente é brabo na narração. O Braulio é o melhor narrador do Unifal. Ela é a melhor pessoa dessa Unifal inteira. Então, quando a gente estiver fazendo a seleção, quem não for participar pode assistir a live também, ó, só para curtir. Só para dar aquela forcinha. Fica a dica aí. A ideia é a gente chegar num ponto que a gente começa a chamar, sei lá, o TFPR da vida aí e começar a brigar um pouquinho com eles ali, tá? Então vamos treinar bastante. Bom, pessoal, como eu falei, eu não deveria ter colocado um slide branco depois do slide preto, mas tudo bem. Eu fiquei cego aqui. O centro acadêmico do BCT, o Senac Sintec, é um dos centros acadêmicos que a gente tem aqui no campus. A gente também tem o pessoal da engenharia ambiental, que é o pessoal do CAMA. A Júlia também, né? Tá ali puxando o saco. Ai, gente, não é por nada não, mas eu queria puxar a sardinha que a ambiental, o curso da ambiental da Unifal é um dos melhores, se não o melhor do país. Então eu vou puxar a sardinha. Ambiental a gente tirou nota 5 no ENAD aqui, tá? Então realmente é legalzinho, sim. É o Instagram do pessoal aí, tá? CAMA, Unifal, da engenharia ambiental, o DAEM, que é da engenharia de Minas, e o CAEC, que é da engenharia química. Tá? Além dos centros acadêmicos, eu vou falar uma palhinha aqui, porque ao longo da acolhida não deu para eles terem espaço para conversar com vocês. Eles vão conversar com vocês durante a disciplina de introdução às carreiras tecnológicas. Tá? Mas, resumindo, aqui na Unifal a gente tem as empresas juniores. Tá? O que é uma empresa júnior? Basicamente é uma empresa normal, com CNPJ, com nota fiscal, com tudo certinho, só que é formado por estudantes da Unifal, tá? Pelos cursos. A gente tem a Saber Engenharia Júnior, que é do BCT, tem a Ambientação Júnior, que é da engenharia ambiental, a PROEC, que é da engenharia química, e a PROSPEC, que é da engenharia de Minas, tá? Dê uma olhadinha no perfil do pessoal, tem umas coisinhas bem legais lá, e se ficar alguma dúvida, guardem, porque assim que começar as aulas na disciplina de CT, eles vão dar uma participaçãozinha com vocês lá, tá? Eles não são, nem a gente, nem eles, somos os únicos órgãos discentes que a gente tem aqui, tá? Alguns órgãos importantes que vale a pena a gente comentar. Como eu disse, a gente tem o CAEC, o CAMA, o DAEM, tá aqui, tá? Sintec, PROEC, empresa júnior, Ambientação, empresa júnior, PROSPEC, empresa júnior, Saber, também empresa júnior. PET Ciência, PET Conexões de Saberes, vocês vão saber sobre eles, acho que amanhã, se não me engano, ou é amanhã ou é depois de amanhã, não lembro que dia. Eles vão se apresentar para vocês, tá? É um programa bem interessante, e é esse programa que a Júlia falou agora há pouco, que é aquele programa nacional. O Progrida, a Carol tá aqui, não sei se ela estiver aqui, ela faz parte do Progrida também. A gente tem um braço da SPE aqui na Unifal. A SPE é a Sociedade de Engenheiros de Petróleo, tá? Então, quem tem interesse nessa área, a gente tem um braço deles aqui na Unifal também, no campus. A nossa Atlética, tá? A LDU. Oi? Tá. A gente tem a Atlética. Nossa bateria Vulcana também já foi apresentado. A Júlia também faz parte. Melhor lugar para vocês estarem. Melhores festas para vocês irem. E ninguém que fale o contrário está correto. Só a minha opinião importa. A gente também tem um braço do pessoal do Engenheiros Sem Fronteiras aqui. Para quem não conhece, muito resumidamente, eles vão se apresentar também, mas muito resumidamente, é a parte internacional da engenharia, digamos assim. Tá? Eles têm braço em qualquer lugar do mundo, basicamente. O PTA, vocês já tiveram conversa com eles, vão conversar um pouquinho mais depois também, mas é aquela parte de tutoria. A Prace, que tem o apoio pedagógico, apoio psicológico, apoio financeiro, auxílio, né, financeiro, também o pessoal ali, e a Unifal em si também, como um todo. Aproveitando que está o pessoal aqui, como eu falei um pouquinho para trás, esse ano a gente tem o segundo COB7, tá? Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Nesse congresso vocês vão poder saber o que o pessoal do BICT do Amazonas está fazendo de diferente do nosso aqui. É interessante por isso. Sugiro fortemente que vocês participem, tá? Esse congresso, vocês podem estar enviando trabalho para eles. Se vocês fizerem um artigo
vocês podem estar enviando para eles para poder ser publicado. Lembra das horas complementares, né? Vocês podem estar enviando para lá. Participar nesse congresso vai valer a hora complementar também. Então, é interessante. A única coisa que para participar desse congresso, ele é pago, tá? Se eu não me engano, acho que tá R$20 o ingresso, por enquanto. É aquele esquema de que quanto mais perto tá do evento, mais ele vai ficando mais caro. Mas é um investimento. É um investimento, tá? Inclusive, se vocês conseguirem, talvez, como vocês estão no primeiro período agora, vocês talvez não consigam, mas próximo COB7, já pode. É o perfil deles aí, e lá naquela Event 3, tem o COB7 lá também, tá? Não sei se no primeiro período vocês já vão conseguir, mas se vocês já têm alguma experiência, já conseguem elaborar um trabalhinho científico, um resumo, algo do tipo, vocês já conseguem publicar lá. Publicando, vocês podem colocar no seu currículo Lattes, tá? Quem não conhece ainda o que é o currículo Lattes, imaginem que é um currículo nacional, tá? É um currículo público, nacional, voltado à parte de pesquisa e ensino. Então, as pesquisas que você fizer, os trabalhos científicos que você fizer, a formação acadêmica que você tem, tudo vai dentro do currículo Lattes, tá? Isso aí vocês vão ver bastante na parte também de ICT, Introdução às Carreiras Tecnológicas. O Cláudio vai falar para vocês sobre isso, tá? Então, um pouquinho do que é o COB7. Tem algumas palestras interessantes. Não sei se o vídeo vai travar para vocês ou não. Espero que não. Deveria ter som? Não. Ok. Então, a gente tem alguns palestrantes confirmados já para o evento. Inclusive, um deles é o presidente da Agência Espacial Brasileira, tá? Ele vai participar desse COB7. Então, tem algumas palestras que podem ser interessantes para vocês. Por exemplo, fungos antárticos, parte de microbiologia, parte de gamificação, ciências da natureza. É um congresso que ele é dividido em bastantes áreas, não é só engenharia, tá? É literalmente interdisciplinar. Pode ver o pessoal do Pará, pessoal do Amazonas, tem o pessoal do Rio Grande do Sul que passou também. Rio Grande do Sul, parte de resíduo agroindustrial. Pessoal da Universidade Federal do Ceará teve participação importante no ano passado. Parte a UFSCar. A parte de inovação também é bem visto nessa parte. Rio Grande do Norte. Tá? Então, aproveitem esse ingresso, aproveitem esse congresso, tá? A gente vai estar divulgando o link para vocês também, tá? Vai estar divulgando o link de inscrição, a gente vai falar mais sobre isso. Só estou comentando mesmo para aproveitar a audiência aqui. Então, Inclusive, galera, gente, por mais assim que pareça, é um evento online, esses eventos que a gente divulga, que a faculdade divulga, que professores divulgam, até eu queria aproveitar, tem um que é o Pint of Science, que é essa semana. Tem a mesma pegada online. Para quem não conhece, o Pint é um evento em todo o Brasil, se não me engano, em que vários palestrantes no mundo, olha, melhor ainda, Poços até, se não me engano, no ano retrasado, recebeu um prêmio de mais palestras simultâneas, né, e as palestras ocorriam, né, hoje em dia não mais, que a gente não está podendo, em barzinhos, então chamava professores, cientistas, pessoas interessadas na área para poder palestrar no bar. A pessoa tomava cerveja e conversava sobre ciência. A temática sempre é voltada para a ciência. Por que eu estou falando isso? Por mais vago que seja, fala, nossa, eu vou participar do negócio de fungos, o que é o negócio ali? É fungos... Fungo antártico. Então, nossa, sei lá, vou ver isso só se eu fizer ambiental com microbiologia com o Gunther lá no nono período e tal. Mas isso é muito legal para a gente poder entender para que caminho que a gente quer seguir, sabe? Às vezes você entra e fala, nossa, eu quero muito fazer engenharia química é muito legal, tal. Mas você vai começar a ver as coisas como realmente negócio que você fala, ai, que saco, não quero fazer isso não.
Né? Quantas e quantos, né, amigos a gente já viu e falou, nossa, eu ia entrar para fazer isso, mas eu fiz uma matéria e mudei minha cabeça completamente. Então, para você não perder, entre aspas, o tempo, né, de fazer uma matéria, essas palestras, eventos, né, são muito, muito, muito ricos de informação. Você pode falar, nossa, eu quero fazer isso na minha vida. Como que eu faço isso? Talvez se eu cursar isso aqui, né, eu consiga chegar até lá. Então é legal para vocês terem esse direcionamento, ter essa ideia um pouco mais clara. Eu estou no meu 6º período agora, tá? É o meu 3º ano. O que eu percebi ao longo de todo o BCT é que existem 3 tipos de pessoas que entram e que saem aqui do BCT. A minoria delas, o que é? A pessoa que entra já sabendo qual engenharia que ela quer fazer, ela segue naquela engenharia e ela se forma naquela engenharia. Isso é a minoria, tá? Em segundo lugar, vem o pessoal que não faz ideia do que é o BCT, não faz ideia do que é da vida, não faz ideia do que quer fazer, e ao longo do BCT, ele vai se descobrindo. Nossa, eu gostei de mexer com química, eu gostei de física, gostei de computação. Essa é a vantagem do BCT, tá? Ao longo do curso você vai ter contato com tudo e você vai começar a perceber que tem uma, como se diz assim, tem uma afinidade um pouco maior para certa área. Então você acaba se descobrindo aqui. E eu acho que dá para considerar que a maioria que eu vejo aqui é o quê? O pessoal entra pensando, igual a Júlia falou, entra pensando numa engenharia, no meio do semestre, no meio do curso acaba ou se decepcionando, ou se interessando mais por uma outra coisa, e acaba saindo numa engenharia que não fazia ideia que tinha vontade de fazer. Por isso que é importante essa questão de participar de curso, participar de evento, porque vocês vão ver coisas vocês vão ver coisas nesses eventos que vocês não vão ver ao longo do curso, que pode despertar algum interesse em vocês, tá? Então, realmente, participem. Surgiu algum assunto que deu um estalo na cabeça de vocês, participe. Pode ser que você vai gostar, pode ser que você vai perceber que não era aquilo que você queria, mas participem, tá? E guardem um certificado de participação, por favor. Nunca é perdido, Nunca gente. é perdido, sempre é muito legal. Não tô gostando disso. Tá bom, ok, acontece, mas sempre é muito legal. São coisas super ricas e normalmente são assuntos muito relevantes e atuais, tá? E obrigado ao colega que enviou o link do Pint of Science. Muito legal mesmo. Quando ocorrer a oportunidade, né, de ter presencial, participem. No momento vai ser online. Quem organiza pela Unifal é o professor Tiese. Tiese é um professor da Ambiental, super bacana também, né? Mas participem de verdade. Vocês vão ver que é uma conversa super descontraída, o pessoal traz assuntos atuais, relevantes e que tem um pouco a ver com a gente, já que nós somos, né, muito interdisciplinares. Beleza, galera? Agora a gente abre para dúvida. O que a gente tinha para falar, a gente falou. Então agora, se vocês tiverem de dúvida, que vocês quiserem falar... Minha garrafinha d'água já está até vazia. Já. A gente está aqui para conversar mesmo. Então, o que vocês quiserem falar. Enquanto isso, eu vou pegar para vocês sobre o CDA, que eu falei que ia falar para vocês, né? Mas podem ir mandando aí se alguém tiver alguma dúvida. Aqui. O Regulamento Geral de Cursos da Unifal. Esse aqui é a... Como é que eu posso dizer? É a Constituição da Unifal, isso aqui, tá? Inclusive, seria muito bom, quem tiver interesse, dar uma lida nisso aqui. Deixa eu até mandar o link, porque às vezes ele é meio chatinho de encontrar mesmo, tá? O que é o CDA e como que é calculado o CDA? Existem duas formas de... Deixa eu só achar aqui primeiro. Uma dica para a faculdade, Ctrl F é seu amigo, tá? Ctrl F é muito seu amigo na faculdade. Ok. O BCT você precisa ter 1.260 horas de disciplinas, tá? Tirando as horas de atividade complementar. Não confundam isso, porque isso já aconteceu com muitas pessoas. Já. Sim, Vocês têm uma carga horária mínima que vocês têm que cumprir, tá? Isso está dividido entre disciplina obrigatória, disciplina eletiva e diretiva, que vocês vão entender o que é isso um pouquinho mais para frente.
150 horas das atividades complementares, e o TCC, que é contado como 90 horas, tá? Essa carga horária que vocês têm é o currículo de vocês do BCT, tá? Junto com essa carga horária, existe um negocinho chamado CDA, que é o Coeficiente de Desempenho Acadêmico. De uma forma muito resumida, é a sua média total da Unifal. É o seu desempenho na Unifal. É um índice de 0 a 10, que é o seu desempenho no curso, tá? Como que esse CDA é calculado? Você vai pegar a carga horária que você já fez de cada disciplina, multiplicar pela sua nota naquela disciplina, tá? Tudo isso você vai somar e dividir pela sua carga horária total que você já cursou do BCT. Confuso? Tá, vamos lá. Vou simular 3 disciplinas só. Vocês fizeram estrutura atômico molecular, que é 36 horas, e passou com 10. Você fez... Parabéns. Parabéns mesmo. Você fez recursos computacionais 1 e passou com 10 também, 36 horas, tá? Então você tem aí a carga horária de total, você já tem 72 horas, e você tem, agora eu vou ter que usar a calculadora, porque travou mesmo. 72, 720 mais 720, 1440, tá? Então você vai pegar lá 72 horas, fiz besteira, desculpa, 36 horas de RC1 multiplicado pela nota 10, 360. Mais 36 horas de estrutura multiplicado pela nota 10, mais 360. 360 com 360, 720. Então essa é essa sominha aqui, ó, que deu 720 nesse exemplo, tá? Você vai pegar esse 720 e dividir pela soma da carga horária total. Como você fez uma disciplina de 36 e outra disciplina de 36, você tem uma carga horária de 72. 720 dividido por 72, parabéns, você tem um CDA de 10, tá? Deu para entender um pouquinho? Parabéns. Parabéns. O problema entra quando? Nessa soma aqui do CDA, ele não quer saber se você passou ou não na disciplina. Se você reprovou naquela disciplina, ele vai ser contabilizado ali do mesmo jeito. Se você reprovou com uma nota 2, você vai somar ali, você vai fazer ali 2 vezes 36, ao invés de dar 360, se você tivesse tirado 10, 360, você vai ter tirado 72. Isso inclui matérias que vocês desistem no meio do caminho, matérias que vocês zeram, que vocês tiram a nota 0, que vocês reprovam por falta e tiram a nota 0. Então, ou seja, qualquer disciplina que vocês começam, vocês estão assumindo o compromisso de cursá-las. Se você vai passar ou não, a nota que você vai tirar, seja ela 0 ou 10, é de inteira responsabilidade de vocês, tá? Então, assim, por que a gente fala que reprovação por falta é muito preocupante? Além de ter aquela questão da praxe, do PET, se você tiver reprovação por falta, você está em risco, a reprovação por falta pesa mais no cálculo do CDA do que uma reprovação por nota, simplesmente por nota, tá? Por isso que é importante essa questão de controlar a falta, controlar a frequência, tomem cuidado com isso. A gente pode dar mais detalhezinhos sobre o CDA mais para frente, mas em resumo é isso, tá? Sua nota multiplicado pela carga horária, você vai pegar isso para cada disciplina, independente se você passou ou não, somar tudo isso e dividir pela carga horária total do que você já fez. O cálculo tá confuso? Não se desespere, isso vai ser feito automaticamente no sistema acadêmico. Sim. A responsabilidade de vocês é pegar uma matéria que vocês saibam que, independente de vocês passarem ou não, vocês vão ter a consciência de cursar. Por que eu tô falando disso? Por conta de responsabilidade com o coleguinha do lado. Às vezes nós temos alguém que está precisando muito passar aquela matéria, vai ser uma pessoa responsável que vai fazer a matéria, que precisa daquela matéria, e alguém puxa a matéria só para poder puxar ali. Ah, curti, dormi na aula, não fui no bar, eu não cursei direito, colei, seja lá o que for. Não passei. Ou seja, eu ocupei um lugar de uma pessoa que iria realmente cursar. Isso é tempo gasto do professor, dinheiro gasto
do país, né? Estado é uma federação, é do país, desperdiçamos o lugar de alguém que realmente queria estar lá, então assim... Ou precisava, queria ou precisava, inclusive. Exatamente. Então assim, vamos pensar um pouco do modo ético, ter um pouquinho de cuidado, né, com o nosso colega que está, às vezes, um pouco mais à nossa frente, né, e pensar com responsabilidade. Eu vou realmente conseguir puxar, eu vou ter responsabilidade, não estou falando de passar ou não passar, mas estou falando em relação a cursar a matéria. Se for puxar a matéria para poder só puxar, para poder, eu peguei essa matéria esse semestre para não fazer nada, por favor, gente, não façam isso. Tranquilo? Tá, então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou parar a gravação, porque eu sei que sempre tem alguém que fica um pouquinho receoso de às vezes fazer uma pergunta, alguma coisa, enquanto está gravando. Então, quem está assistindo a gravação, valeu, obrigado.